Salve rapaziada do YouTube, todo mundo bem? Eu espero que sim, ó, como vocês podem ver hoje eu tô com essa roupa que dói a vista. Vocês conseguem me ver a uns 5 quilômetros de distância. E aí, vocês conseguem me ver? Então, rapaziada, o que pega hoje, mano? O que pega é o seguinte, mano. O Hendrick, falando nos boatos aí, que o Hendrick, ele tá meio que sendo o patinho feio, o excluído do grupo, na panelinha deles lá, né? Essa seleção tá uma piada, mano. Rafinha tá pedindo férias, né? Diz que não tem que tomar nada pra ninguém. Como ele mesmo disse isso daí. Sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora que me acompanha, né, mais diariamente lá fora. Mas eu acredito que se eu tenho que me provar pra alguém, isso é pra mim, para meus pais, pra minha esposa, pro meu filho, isso eu tenho que me provar pra eles a cada dia. Mano, como assim você não tem que provar nada pra ninguém? Você está jogando na seleção. Você que tem que provar a seleção, os torcedores aqui do Brasil. É o seguinte, o Zico jogou na Udinese, arrebentou. Amoroso, como é que não pode ter disputado uma Copa do Mundo? Arregaçou no Borussia Dortmund, arregaçou no Udinese, mas não foi pra Copa. Aí o Igor Thiago, nada contra o cara que eu vi uma matéria ontem, eu fiquei até emocionado com a mãe dele falando das dificuldades que ele teve, mas eu não posso deixar de dar minha opinião. Pô, ele já tá na Copa, ele fez 2 gols na seleção. O Amoroso, ele arregaçou no Borussia Dortmund e arregaçou da Udinese. Alex? Não, eu tenho tudo. Aí você pega Rivaldo, no La Corunha, Mauro Silva, tudo time pequeno. Aí Bebeto, La Corunha. Mauro Silva foi campeão. Ronaldo, Fenômeno, Romário, PSV. Só time pequeno. Os caras tiveram que arregaçar as mangas, fazer gol, ser campeão. Mauro Silva, ele tem nome de rua. Um dos maiores volantes da história de Monte Alegre do Sul. Mauro Silva. Cafu jogou num time pequeno lá com a Parmalat, fez uma parada, depois ele foi pro Juventude. Foi. O Kleber, Lagroense, uma coisa assim. Logroense. Uma coisa assim. O Cafu! Vocês já viram eles reclamar? Já viu o Careca falar que foi jogar no Napoli time pequeno? Aí vem esse Zé Ruelinha, que não ganhou nada. Ele joga no Barcelona. Vinícius Júnior, Real Madrid. Matheus Cunha, 1 gol do Manchester United. Os caras não jogaram bola. Quem jogou foi esses caras. Edinho, zagueiro. Então, no vídeo de hoje é o seguinte, aqui é do canal do JR Futebol, porque ninguém conversa com o Hendrick no vestiário da seleção. Não só no vestiário, né, mano? Não só no vestiário. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, rapaziadinha. Por que ninguém gosta de Hendrick no vestiário da seleção? O garoto simplesmente driblou 2 zagueiros. Deu uma... Mas você vê o tamanho das coxas do menino, mano? Você tá ligando na perna, olha. Aí as coxinhas dos outros. Não ria, não. Se você rir... A patente do menino. Tá louco. Cobertura cinematográfica no goleiro. E a resposta de Casemiro foi um carrinho por trás. Uma tesoura criminosa. Em um treino. Isso logo nos dias de treino da seleção brasileira que antecedem a Copa do Mundo. O atacante caiu no gramado. Casemiro pediu desculpa logo depois. Mas essa não é a primeira vez que Hendrick é pisoteado por esse elenco. Outra vez, Gabriel Magalhães já pegou ele pra valer. A internet parou e as perguntas começaram. Por que esse carrinho não aconteceu no vácuo? Aconteceu depois de Casemiro dizer que Hendrick não é do grupo e a internet se mover em favor do garoto. Por que isso aconteceu? Depois de Danilo, lateral do Flamengo, dar um esporro sem motivo no centro do gramado. Após o Brasil fazer um gol em um jogo onde o Hendrick estava muito bem e criando muitas chances, apesar de não ter... Tava bem mesmo. Mano, sabe o que eu acho? O que é isso daí? O que é isso daí que eu acho? É o seguinte, mano. Sabe aquele jogador? Você tá jogando bola? Você assistindo esse vídeo. Você tá jogando bola, mano. Tá jogando bola. Você tá passando todo mundo. Você dá passe, né? Dá aqueles passes, dá caneta, faz gol. E tem aquele cara que fica só observando, mano. E esse menino é bom. E tem aquela
não tem aquela invejinha, tá ligado? Sabe? Tem aquela invejinha, então. É isso que tá acontecendo, mano. É o que eu acho. Feito gol contra o Panamá, Endrick foi uma das boas surpresas do Brasil. Oh. E isso ao mesmo tempo que sua esposa grávida posta em direta nos stories, mostrando que está se estressando com a... Último jogo que aconteceu ali, ó, que o Brasil fez três gols. Mano, fiquei feliz quando o Endrick entrou no jogo, pô. Você é louco? O menino é bom, mano. sogra. Endrick parece estar cercado de todos os lados por uma tempestade que não parece ter fim. E é por isso que hoje vamos entender por que ninguém gosta de Endrick no vestiário da seleção e por que poucos conversam com ele. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Entendendo o contexto do que aconteceu, o treino no centro de treinamento Columbia Park em Nova Jersey era apenas um dos dias normais de atividade sob o comando de Ancelotti, preparando o time para a Copa do Mundo. Com torcedores presentes nas arquibancadas e o treino aberto para a mídia, Endrick mostrou que estava em chamas, driblando, cortando, criando, mostrando exatamente por que foi convocado. Mas num lance chocou todo mundo presente. Endrick domina de costas, toca de calcanhar, deixando Danilo e Marquinhos estáticos e encobrindo o goleiro com um toquinho por baixo. Um golaço de treino que viralizou o mundo afora imediatamente. E... viu? Não tem aquela união, mano, que é de antigamente, que ainda é antiga aí, ó. Quando a seleção é Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, tá ligado? Esses mano, não tem aquela união, mano. Entendeu? Hoje tudo aquela invejinha, todo mundo por si, tá ligado? Tem a panelinha deles ali, mano. Entendeu? Mano, não tem que ter isso não, velho. então acontece o Desculpa. lance. Casemiro chega num carrinho por trás. Uma tesoura criminosa onde Endrick foi ao chão direto. O volante até pediu uma desculpas meio amarelada. E a internet reagiu imediatamente. Muitos xingaram Casemiro. E até mesmo o narrador consagrado André Henning veio abaixo, derrubando a moral de Casemiro. Dizendo que contra o Endrick, no treino, o cara é um leão. Mas contra o Modric nas quartas da Copa do Catar, foi um gatinho. Mas o carrinho de Casemiro não é a única coisa que chama atenção. A web também resgatou um lance de Danilo, lateral do Flamengo, que literalmente deixou o Endrick passar na jogada do golaço. E depois foi flagrado dando um esporro no garoto sem nenhum motivo aparente. Aliás, o Brasil tinha acabado de fazer um gol. E no time do segundo tempo estava muito melhor que o time do primeiro tempo. Até porque no segundo tempo o Brasil fez 4 gols. E no primeiro contra o Panamá tinha feito apenas 2. A reação dos torcedores foi imediata. Mano, se o Brasil já tinha acabado de fazer um gol, o outro chega no ser uma necessidade de esporro. Porra, me ajuda aí, né, mano? Me ajuda aí, pô. Olha o outro lá, olha o Neymar. Aqui é o Neymar. Aqui tem que colocar nele aqui, ó. Não tocar, cuidado, frágil. Senão machuca. Isso é treino, pô. Ele estava jogando muito bem. A verdade é que isso não começa hoje, nós já tratamos aqui sobre a panela da seleção brasileira. Nas redes sociais, após o vídeo de Casemiro viralizar, outros lances antigos voltaram a circular, incluindo uma entrada dura de Gabriel Magalhães em Endrick nos treinos anteriores da seleção. Gabriel Magalhães, o zagueiro do Arsenal, é um dos pilares da defesa brasileira, indo pesado no atacante de 19 anos, em um treino, gente. Isso é sem necessidade nenhuma. Tem Casemiro, que foi à televisão e disse que Endrick não é do grupo. Ih, Casemiro, pelo amor de Deus, você já tem que aposentar já, tá ligado? Pelo amor de Deus, só. Bananinha do caralho, não posso. Esse foi o estopim. A maioria do Brasil se revoltou com o volante após falar isso. Depois ele foi à coletiva e tentou se redimir, dizendo que queria protegê-lo da pressão. A declaração completa de Casemiro foi exatamente isso. Se ele for à Copa, porque ainda não é um dos principais jogadores do grupo, temos que ser realistas. Mas não podemos colocar pressão nele como se fosse resolver os jogos. Há jogadores na frente e que precisam assumir mais a responsabilidade. A intenção pode ter sido proteger o garoto. O efeito foi expor Endrick. Nossa, mas é falsidade. Nossa, mas é falso, gente. Pelo amor de Deus. Na hora que a internet, né, começa a cobrar os outros. Não, que não sei o que. É pra proteger o menino, que não sei o que. Teu rabo. Não, eu sou louco pra pensar isso. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Fontes próximas ligadas à CBF afirmam que Não é Endrick não? é um dos patinhos feios desse vestiário. Até aqui, em quase todos os treinos, em quase todos os jogos, todos os momentos que os jogadores da seleção brasileira são flagrados juntos, poucos deles vemos Endrick interagindo com outros jogadores que não sejam Ryan e Igor Thiago. Mas em contrapartida, se esses Que caras bom, são né? tratados como patinhos feios, eles estão criando uma amizade verdadeiramente forte. Será que é pela cor? Não sei, não sei, não sei. Joguei no ar. Acho muita sacanagem isso, tá? Alguns dizem que os três já se tornaram melhores amigos desde que chegaram na seleção brasileira. Desde Coisa que boa. foram tratados como azarões por ter ido para lá e desde que estão dando conta do recado. Muita gente diz que o Panamá não é parâmetro para nada. Mas, meu amigo, Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha e até mesmo Luiz Henrique, que a gente gostava muito até então, não conseguiram dar conta do Panamá. No primeiro tempo, foi 2-1, mas um jogo muito parelho, onde o Brasil não conseguiu dominar a seleção do Panamá. Aí então, depois que entrou os cachorros magros, aí agora você vem me dizer, era um jogo fácil, era um jogo onde o Brasil precisava mostrar superioridade. Mas ok, no segundo tempo, com os cachorros magros, o Brasil realmente mostrou superioridade. Mas no primeiro tempo foi um jogo muito parelho. Tão parelho quanto Costa do Marfim Verdade. e França, onde Costa do Marfim ganhou de 2-1 para cima da França. E tem mais, essa chegada de Casemiro, absurda, completamente descabida, foi 2 dias depois da coletiva, onde ele tentou Sem necessidade. Talvez seja isso na tentativa de machucar o menino, não poder jogar o jogo. Joguei no ar. Tá no ar. Não. Sem necessidade esse carrinho aí, tá? Sem necessidade. se redimir, falando que não era isso que ele queria dizer. Deu o carrinho mais comentado da semana no garoto. Tentou se redimir com palavras, mas respondeu foi dando butinada no garoto que promete ser a estrela da seleção brasileira. Enquanto Casemiro é só mais um da geração perdedora à beira de se aposentar. Mas para entender o porquê é que Endrick incomoda tanto esse vestiário, nós precisamos entender. Por que, mano? A resposta está nas pernas dele. Pra ele, rapaz, pra ele. Não, mas que o menino é bom. O menino é bom, mano. Ele não puxa saco, mano. Não baba ovo da seleção, tá ligado? Quem é esse cara? Não chegou pelo caminho que a panela gosta. Não tem os mesmos empresários que ele. Não quis fechar com a Nike. Resumindo, Endrick não está dentro do esquema. Ele chegou pelo Lyon, em um empréstimo, onde ele saiu pelas portas dos fundos do Real Madrid. Deu a volta por cima. Quando todo mundo desacreditou nele, ele foi para a França, arregaçou as mangas, botou a mão no arado. E depois no Brasil, ele sempre deu conta do recado. Enquanto muitos fraquejavam, Endrick fez gol contra a Espanha, fez gol contra a Inglaterra, fez muito contra a Croácia e só não fez contra a França porque não recebeu oportunidade. Esse cara nunca pipocou. Então o que a panela quer é exatamente que esse cara fique longe, para não expor a fraqueza deles. E no mesmo treino que ele toma uma bordoada completamente fora do contexto por Casemiro, ele responde desnecessária, tá? Driblando Danilo e Marquinhos e fazendo um golaço por cobertura. O campo até aqui Você sempre vê? está sendo a resposta de Endrick. Inclusive, para você entender como são as coisas, Matheus Cunha ficou com a camisa 9. Mas como assim se os únicos centroavantes da lista são Igor Thiago e Endrick? Talvez o que doa tanto na geração perdedora é o fato de Endrick trazer à luz que a vontade de vestir a camisa amarela e a determinação de fazer acontecer podem sim resolver os jogos. Exato. E o que vimos foi exatamente isso. Aliás, quem não se lembra, o PSG foi campeão da Champions League. Amassou o Arsenal durante quase os 90 minutos. Tá certo, foram ganhar nos pênaltis, mas ainda assim se mostraram muito superiores. E durante o campeonato francês, Endrick foi o responsável pela vitória do Lyon contra o PSG. Sinceramente, eu não quero colocar a carroça na frente dos bois, mas Endrick parece estar predestinado a grandes momentos. Parece ter seu destino carimbado para resolver grandes jogos e se tornar um dos jogadores que essa seleção vai lembrar um dia. E a conturbação de Endrick não fica só dentro do CT. Enquanto o garoto treina em Nova Jersey com foco na Copa do Mundo, recebe um carrinho de um veterano que era... Enquanto ele tá lá treinando no foco, a Rafinha tá pedindo, férias.
tá pedindo férias. Ai, eu não tenho que provar nada pra ninguém. O que eu tenho que provar é pra minha mulher, pra minha filha, meus pais. Mano, pelo amor de Deus, só. Você tá na seleção. Você joga no Barcelona, você não consegue jogar aqui porque o povo brasileiro não é o povo brasileiro que entra no campo, ô orelhudo. Você tem que jogar. Pelo amor de Deus, cara. Cara, tem que ser orgulho de ser brasileiro. É brasileiro, não quer ser brasileiro? Vai jogar em outra seleção, pede pra Deus pra nascer de novo e nascer em outro país. Pô, ai não, nego lá fora, na Europa, me entende melhor e sabe o meu futebol. Que futebol? Que futebol, amigo? Que é normalzinho. Para ser o seu capitão e dribla 2 zagueiros para corresponder, em casa a situação também está longe de ser tranquila há muito tempo. Gabriele Miranda, sua esposa, que está grávida do primeiro filho, postou nos stories uma reflexão que parou o mundo do futebol, dizendo, entre aspas, você só vai me desrespeitar como mãe uma vez. Depois vai perder o acesso ao meu filho, as notícias sobre ele e a presença em nossa vida. A mensagem não tem nome, mas a internet nem precisou para entender para quem era. Os internautas apontaram... Ah, tá, entendi. imediatamente para Cíntia Ramos, mãe de Hendrick, com quem Gabriele tem um histórico de tensão desde o início do relacionamento. É isso. Essa não foi a primeira indireta. Em 2024, durante a entrevista ao programa do Bial, houve um climão entre Gabriele e Cíntia, momentos antes de Hendrick se apresentar ao Real Madrid. Logo depois, a mãe do jogador teria cortado a nora de uma foto publicada no Instagram. Mas aqui está o que diferencia o Hendrick de tudo isso. Ele não reclama, não posta indireta, não faz mimimi e nem dá entrevista pedindo mais espaço. Recebe porrada de veterano, levanta, domina a bola, dribla mais 2... Tá vendo, mano? Esse é um homem de verdade, mano. Um homem maduro, com testosterona, entendeu? Focado no que ele tem que fazer. 2 veteranos ainda encobre o goleiro. E sempre foi assim com o Hendrick. Toda vez que alguém tenta diminuir esse garoto, o seu futebol acaba se sobressaindo. Tem uma cena que resume tudo. Numa coletiva de imprensa da seleção, Hendrick apareceu de microfone na mão, imitando o repórter, perguntando pro Igor Thiago: boa noite, senhor Igor. O senhor acha que vai ganhar a Copa do Mundo? Com 19 anos, com o vestiário e a família pesando, com a sogra postando no Instagram, com a mulher postando indireta pra própria mãe, com o vestiário não conversando com ele e tratando ele como chacota, e o garoto fazendo piada, deitando nos treinamentos e também correspondendo dentro de campo. Foi assim no Real Madrid, foi assim no Lyon, foi assim no Palmeiras e agora é assim na seleção brasileira. Esse nível de leveza num ambiente tão pesado é de quem sabe exatamente quem é. E a torcida já escolheu seus 3 xodós. Hendrick é um deles, Igor Thiago e Ryan são os outros 2. 3 cachorros magros, 3 histórias de improváveis. 3 jogadores que ninguém da panela queria na lista. E que Exato. o futebol bem jogado colocou lá. Igor Thiago, que já trabalhou de pedreiro, perdeu o pai com 13 anos, foi pra Bulgária quando ninguém queria saber dele. Hoje vice-artilheiro da Premier League em um time completamente diferente do que o seu futebol está mostrando. É quase como se o centroavante do Vitória ou do Mirassol fosse artilheiro do Brasileirão. É isso que Igor Thiago conseguiu proporcionar pro Brentford lá na Premier League. Ryan, que explodiu no Bournemouth quando todo mundo achava que era cedo demais. Muitos achavam que esse cara seria só mais um na Europa. E ele acabou tendo um destaque absurdo. Hendrick, que o Corinthians não quis lá atrás por 2 milhões, foi pro Real Madrid. Ficou no banco, foi pro Lyon, voltou. Mano, olha esse gol, velho. Olha esse lance, tá louco. Pelos gols e pelo bom desempenho. 3 histórias que o Brasil deve celebrar, em vez de dar carrinho no treino e bater nele fora dos gramados. Mas eu quero saber a sua opinião. Esses 3 estão pedindo passagem. Eles deveriam ser titular? E o que você tá achando dessa situação? Deixa aqui nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo, já sabe. Aquele abraço e tchau. É isso, rapaziada. Gostou do vídeo? Cara, já sabe. Já sabe. Inscreve, deixa seu like. Comenta aí, mano. Comenta aí embaixo aí. Entendeu? Comenta aí embaixo aí se você acha que a seleção ganha essa Copa, sim ou não.